crianças! É muito bom estar novamente com vocês aqui na Tenda de Histórias da TV Polo. E hoje, com uma novidade, quem vai nos contar a história é a Roselena. Olá, crianças! Meu nome é Roselena e hoje nós temos uma história muito especial, muito linda, porque ela é verdadeira e ela está na Bíblia, que é o livro de Deus. E nessa história de hoje nós vamos aprender 3 coisas muito importantes que vai encher seu coração. A primeira, que Deus é o Criador do mundo. Que coisa maravilhosa! Você sabe que Deus é onipotente? Você sabe o que é onipotente? Onipotente é aquele que tudo pode, que tem todo o poder. Que coisa maravilhosa sabermos que temos um Deus que pode todas as coisas. Você já olhou para o céu? Você já viu as estrelas? Você já viu o sol quando ele nasce e quando ele vai sumindo no final do dia? Alguém já foi no mato e viu aquelas árvores, plantas, toda coisa maravilhosa que Deus tem na natureza? Pois é, foi Ele que criou. Ele criou os pássaros. Quantos e quantos pássaros nós temos? E os animais? Animais lindos que Ele criou. Nós temos dos mais diversos. Quem poderia fazer uma coisa tão linda? Quem teria tanto poder para fazer isso? Somente Deus. E a Bíblia, por ser verdadeira, que é a sua palavra, ela nos fala num livro chamado Hebreus 11:13, o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que quer dizer? Que nós passamos a ver coisas que foram criadas por Deus que nós não podíamos ver antes. Que coisa maravilhosa! E nós podemos acreditar e crer que tudo que existe na natureza foi Deus que criou. Você não quer confiar num Deus que tudo pode, que tem condições de criar os animais mais belos que nós temos na natureza? A palavra de Deus também fala desse Criador lá no Salmos 1. Por que nós estamos lendo a palavra de Deus? Porque é nela que está escrito tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Aqui diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O que é o firmamento? É a própria natureza. E os céus proclamam a glória do nosso Deus. E também, aqui na palavra de Deus, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 1:1, diz o seguinte: olha só o poder desse Deus. Ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que coisa maravilhosa! Nosso coração se enche de alegria. E uma segunda coisa que nós podemos aprender no livro de Deus é que Deus também criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é amor. O que significa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Será que significa que nós somos iguais a Deus? Não. A Bíblia fala que Deus é espírito, não é igual a nós, não tem corpo como nós. Mas sabe o que significa essa imagem e semelhança? É que Deus nos criou inteligentes, nos criou com emoções, com amor, com condições de amar. Deus nos deu muitas capacidades de comunicação com Ele. Por isso, Ele nos deu a sua palavra, porque dessa forma a gente consegue se comunicar. Isso que significa ser igual, ou melhor, imagem e semelhança de Deus. Isso mostra o amor dele por nós, porque ele quis que nós nos comunicássemos com ele através da sua palavra.
E no Salmo 139, aqui da sua palavra, também diz o seguinte, no Salmo 139, 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrante, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quem escreveu isso aqui foi um homem que amava demais a Deus. E ele sabia, assim como eu, e você também pode crer e saber, que Deus te ama. Ele ama você, por isso ele nos criou. Então, mesmo que alguém diga que ninguém gosta de você, saiba que Deus te ama. E uma coisa bacana, muito bacana na palavra de Deus também, está num livro da Bíblia chamado Jeremias. Lá no Jeremias capítulo 31, 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com amor te atraí. O que significa com amor eterno? Que Deus nos ama eternamente. Mesmo que façamos coisas que desagradem o coração de Deus, Deus continua nos amando. Isso nunca vai mudar, porque Deus é essência. E nessa essência dele, ele nunca vai mudar. Teve um homem chamado Moisés, que um dia ele perguntou para Deus: qual é o seu nome? E Deus falou para ele: eu sou o que sou. Maravilhoso. Isso significa que Deus é o que ele é, sempre foi e sempre será. Vamos ler mais uma vez na palavra de Deus, no Salmo 92. Lá nós vamos ver que o nosso Deus, ele é eterno. Diz assim a palavra de Deus: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Significa que mesmo antes de Deus ter criado tudo, ele já existia. E ele é Deus e sempre será. Uma terceira coisa muito importante que nós vamos aprender também está em 1 João 1,5. Na palavra de Deus tem mais um livro chamado 1 João. E lá, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, quer dizer, nós falamos que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele é eterno. E uma terceira coisa que nós vamos aprender hoje nessa história, a palavra de Deus, que é verdadeira, é que Deus é eterno, justo, santo. Isso significa o quê? Que nele não há mal algum. Então, nós podemos ver o que no amor de Deus, sabendo que ele é Deus eterno, justo. Nós aprendemos que ele é criador, que ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e que ele é justo, santo e eterno. Essa figura significa que não tem começo e nem fim. Assim é Deus. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno. Nós tivemos um começo, a criação teve um começo, e nós teremos um fim aqui. Mas Deus não, Deus ele é eterno. Então, esse símbolo simboliza um pouco disso, tá vendo? Que não tem começo, nem meio e nem fim. O que significa que Deus é justo e que Deus é santo? Significa que o mal não está em Deus, o pecado também não. Por isso ele é santo. Santo é alguém que não tem pecado, não tem nada que possa significar trevas nele. E esse Deus Santo, ele mora num lugar muito especial. E o amor dele é tão grande por nós. Esse lugar se chama céu. E você sabia
que Deus bolou um plano muito especial para que nós pudéssemos morar lá, hoje eu e você não poderíamos ir morar, porque o pecado habita no nosso coração. E esse lugar é tão santo quanto o Deus que lá mora. Você sabia que Deus fez um plano tão maravilhoso, tão especial, que nos dará condições de morar lá? Você gostaria de morar neste lugar? Eu quero morar nesse lugar, mas tem uma coisa que nos impede. Nós não falamos que o Senhor é santo, que Ele é santo, significa que Ele não tem pecado, não tem maldade, e nesse lugar também não pode ter. E o que é pecado? Pecado está aqui na palavra de Deus, que nos ensina que é tudo aquilo que desagrada a Deus. E por isso nós precisamos conhecer esse livro verdadeiro, que é a palavra que Deus deixou para se comunicar conosco. Então, o pecado é a desobediência, é falar mal do seu colega, é a pessoa que é casada e faz coisa errada depois de casada. Tem tantas coisas que desagradam ao nosso Deus. E Deus providenciou uma forma de morarmos nesse lugar. Se chama Jesus Cristo. Ele já bolou com Jesus Cristo, seu Filho, uma forma de nós morarmos lá. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos salvar, para nos limpar de nossos pecados se nós crermos nele. Vocês poderão aprender mais nas próximas histórias aqui da TV Polo. Vamos continuar acompanhando essa linda história. E eu gostaria nesse momento de dar uma palavrinha de oração com você, pode ser? Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de ouvir a Tua palavra, para podermos conhecer mais do Senhor e do Seu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.